Olá, graça e paz. Bem-vindo de volta, mais um vídeo para a glória de Deus. E queria falar sobre uma frase que eu já ouvi muitas vezes e que eu acho que vale a pena a gente tentar entender o sentido diante da realidade que a gente vive hoje. A frase é: o que importa é que Cristo seja pregado. Quando eu ouço isso, qual a ideia que me vem à mente? Que quem fala isso, ela está avalizando, dando aval a qualquer pessoa abrir a boca e pregar, seja lá o que for, com o pretexto de estar falando de Jesus. Que não importa a exatidão com relação ao texto bíblico, com relação à doutrina, com relação ao evangelho, de acordo com como Jesus deixou, como os apóstolos deixaram. Parece que é tipo assim: não importa o que fale, desde que fale de Cristo. Vou ler o texto aqui com você. O versículo que é usado está em Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Eu tenho me incomodado com essa ideia, com essa concepção de que não importa, o que importa é que Cristo seja pregado, quando eu vejo muitas heresias em muitas chamadas igrejas, eu chamo de pseudo-igrejas, porque não estão alinhadas com o evangelho, não estão alinhadas com a palavra em sua totalidade. Eles escolhem algumas coisas, manipulam as pessoas, manipulando a Bíblia, fazendo ela afirmar o que eles querem que ela afirme. Então, eu não acho que Paulo está dando aval a esse tipo de coisa. E para a gente perceber, a gente tem que ler o texto todo quando ele começa a tratar desse assunto. Então vamos agora para o mesmo capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, onde ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele está falando da experiência dele, naquele momento em que ele estava vivendo. Aí no 13 ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto por defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Aí chega no versículo: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração. A oração de quem? Daquelas pessoas que estavam recebendo a carta, e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vou ler o 20 também. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Paulo está falando da experiência dele. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora, na vida dele, como sempre, engrandecido no meu corpo. No corpo de quem? No corpo de Paulo. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Então, irmãos, olhando aqui, o que é que Paulo está falando? Paulo está falando da experiência dele e do que as pessoas faziam pensando como iriam atingir ele. Então, irmãos, Paulo não está assinando embaixo para qualquer tipo de pregação. Você lê as cartas dele e você vai ver quanto ele critica muitas heresias que estavam surgindo, muito legalismo judaico que estava se infiltrando nas igrejas. Hoje não é muito diferente esse retorno ao judaísmo em algumas comunidades aí, em alguns grupos. Mas Paulo está falando, queridos, da experiência dele e como algumas pessoas estavam fazendo para atingir ele. A questão toda era o que faziam com relação a ele. E dentro dessa experiência de vida e do que ele estava assistindo, o que as pessoas estavam fazendo, como ele diz, julgando acrescentar aflição às minhas cadeias ou minhas prisões. Então, quando ele diz, mas que importa, ele está dizendo que, para ele, naquele momento, não importava a motivação das pessoas. Se estavam pregando por inveja dele, de Paulo, ou de coração. Então, não podemos, irmãos, ignorar, esquecer do que se trata o texto. Sabe?
Então Paulo estava falando o seguinte, Paulo estava dizendo, olha, não importa, se eles estão pregando de boa mente, de bom coração, por amor, glória a Deus por isso, né? Em outras palavras. Mas se eles estão pregando a Cristo, olha o que ele diz, pregando a Cristo, pregando o Evangelho, mas fazendo por uma motivação errada, para ele naquele momento não importava. Porque as pessoas faziam pensando que isso ia provocar Paulo, isso ia causar alguma coisa em Paulo. Eles estavam querendo atingir Paulo. Esse era o problema de alguns que estavam pregando a Cristo por outras motivações. Agora vamos olhar, gente, o panorama hoje, o panorama no mundo evangélico, não se trata disso aqui. Não é a mesma coisa. Hoje muitos estão pregando, supostamente pregando a Cristo, mas a gente sabe que muitas vezes Cristo quase não aparece na pregação. Você vai ver pregação sobre Abraão, como Abraão foi rico, vai ver sobre Isaac, como Isaac era rico, vai ver um monte de personagens do Antigo Testamento e como aqueles personagens eram ricos, porque a intenção desses falsos líderes é extrair seu dinheiro com promessas falsas, dizendo que você vai ser tão rico quanto Abraão, vai ser tão rico quanto José, quanto Jacó, Isaac, enfim. Trarão promessas falsas de que você vai enriquecer pela sua fé, como ele diz, até agir a fé. Não sei nem que construção linguística é essa, agir a fé, nunca vi isso. Eu acho que seria acionar ou ativar a fé, né? Mas agir a fé eu nunca vi, mas eu tem um grupo aí, né, que usa, não sei se usa hoje, mas eu já vi muito há tempos atrás, usando essa expressão para você agir a fé. Não sei nem que tipo de construção linguística é essa, que português foi esse que eles estudaram. Mas enfim, irmãos, o que eu quero dizer é, Paulo não está assinando embaixo para qualquer heresia que surge hoje, nos dias de hoje. Nosso papel é denunciar o erro, sim. E aí eu vou comentar aqui com você de um vídeo que eu ouvi recente, de um desses grandes líderes, que a gente sabe que o interesse é enganar as pessoas e tirar o dinheiro delas. Aí alguns vão dizer, não, mas aquela igreja ela faz um bom trabalho social e etc e tal. Queridos, esse tipo de coisa não pode ser pretexto para se ensinar coisas erradas e se enganar pessoas tirando o dinheiro delas e mantendo elas sufocadas em uma relação tóxica e dominadora. Vocês já ouviram e eu recomendo que vocês que não assistiram ainda vejam o canal onde eu falo sobre relações tóxicas da igreja. Vocês tomem cuidado com certos líderes, porque houve um episódio de um deles, de um dos seus, digamos assim, se suicidar. Queridos, suicídio é um tema muito sensível. Muito sensível. A pessoa tirou a própria vida. E ele faz uma declaração que não levou em consideração a dor da família, não levou em consideração a própria dor da pessoa que chegou nesse ponto limítrofe de chegar a tirar sua própria vida. Ele ignorou tudo e disse que não tinha nada a ver com isso, que eles deveriam seguir em frente. Gente, a crueldade não pode ser normalizada. A desumanidade não pode ser normalizada. Não importa de quem parta. Pode ser um grande líder político, pode ser um grande líder religioso, pode ser alguém que você estima muito, mas uma fala como essa, totalmente inadequada. A gente não pode assinar embaixo disso e dizer, não, o que importa é que Cristo seja pregado. Não importa se o líder, o dono dessa rede, né, vou colocar assim, essa rede de igrejas, faz uma fala preconceituosa ou faz uma fala cruel e desumana, não importa qual a fala, ou até mesmo uma fala que mostra, escancara a ganância e o interesse pelo seu dinheiro. Como certa vez, né, alguém disse, não quero que você bata a palma, não quero que você bata no bolso, porque ele queria, não era palmas, ele queria que as pessoas batessem no bolso para dar a contribuição. Esse tipo de coisa, irmãos, não se normaliza, não se justifica com esse texto, porque Paulo não está falando disso. Agora, olha o que Pedro fala. Não é Paulo, mas é Pedro, tão apóstolo quanto Paulo. Ele diz, na segunda carta, capítulo 2, vou ler no primeiro versículo, ele diz assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, ele está falando da experiência do tempo dele, Pedro, como entre vós haverá, a gente estava falando para o futuro, aos que iam receber sua carta, mas é claro que é um futuro que vale até hoje, porque para nós, esse presente que a gente está vivendo,
Era futuro para Pedro. E olha o que ele diz. Como entre vós haverá também falsos doutores ou falsos mestres, falsos instrutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, ou seja, encobertamente é disfarçadamente. Ele vai manipular textos bíblicos para introduzir heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, ou repentina perdição. A gente às vezes pega esse texto para falar das seitas, que são declaradamente seitas, mas tem muitas pseudo-igrejas que se encaixam nisso aqui. E ele diz, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quanta gente no mundo hoje não fala mal de Deus e da igreja por causa desses falsos mestres, desses falsos líderes, dessas pseudo-igrejas. E no 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Sabe aquelas pseudo-igrejas que tem uma palavra positiva, né? Sempre para cima, sempre para te levantar, mas não está trazendo o evangelho. Está alimentando seu ego. Palavras fingidas, mas qual a intenção? Fazer negócio. Sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, não vai demorar chegar o dia em que eles serão condenados, porque vão prestar contas sim. Eu vou falar aqui só mais um trecho, mais um texto bíblico. Paulo falando a Timóteo, no 6:8, ele diz: tendo, porém, sustento que com que nos cobrirmos, vestirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, e aí ele fala, não é os que querem ser ricos no mundo de modo geral, eram os líderes que queriam ser ricos explorando a fé dos outros. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se desviaram da doutrina, aparentemente são crentes, aparentemente estão no caminho, mas se desviaram do verdadeiro caminho e criaram um caminho de apostasia. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, queridos, vocês que estão acompanhando o canal, medite nessa palavra e não se deixe levar por nenhum ensino que não esteja conforme as Sagradas Escrituras, conforme o plano de Deus. Não existe justificativa para se enganar pessoas, explorar a fé com o fim de lucrar ou adquirir ascensão social. Nada se justifica. O que Paulo falava foi de uma experiência dele em que algumas pessoas faziam aquilo para atingir ele, Paulo, o apóstolo, nas prisões em que ele estava. Era esse o sentido aqui. Não é você pegar esse versículo e justificar heresias, desmandos, manipulações, opressão, sob pretexto de que, mas ele prega a palavra, mas essa igreja faz obra social. Não há justificativa. Busque seguir o que Paulo falou aqui. A paz, a santificação, a pureza, o amor, a simplicidade. Busque isso, querido, querida. Você que acompanha o canal e que, pela graça de Deus, eu penso, tem sido abençoado com a palavra de Deus. Não justifique erros do meio gospel com esse texto bíblico. Paulo estava falando da sua própria experiência, mas tanto ele quanto Pedro, em vários textos bíblicos, vão condenar o que hoje se vê muito normalizado em comunidades ditas evangélicas, ditas cristãs. Então eu deixo essa palavra para você, que Deus abençoe e creia que o que é o certo é pregar a Cristo por amor e segundo a palavra dele. O restante não se justifica, não se normaliza. Que o Espírito Santo te esclareça nisso, em nome de Jesus. Amém.